Alguns lugares do mundo têm temperaturas tão baixas que acabam congelando tudo que vê pela frente, como por exemplo rios, lagos, objetos e até mesmo animais. E nós seres humanos conseguimos nos aquecer usando roupas, ligando aquecedores, tomando alguma bebida quente e muito mais. Porém, os animais infelizmente não conseguem fazer isso. Então eles acabam sofrendo com essas condições extremas e às vezes ficando até congelados. Raposas, cavalos, rãs, até mesmo mamutes não conseguiram escapar do frio congelante. Então galera, no vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês alguns animais que foram encontrados congelados. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora então, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Floco de Neve Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Gelado Molo. E no nosso mundo existem vários lugares que são bem gelados, com temperaturas tão baixas que alguns seres vivos não aguentam. E com isso eles acabam ficando lá, congelados, debaixo do gelo. E só são encontrados muito tempo depois. Raposa congelada. Você sabia que algumas espécies de raposas são extremamente resistentes ao frio? Isso porque algumas espécies são acostumadas a viver em ambientes gelados. Mas isso não significa que elas são invencíveis ao frio. O frio uma hora vai congelar. E é por isso então que algumas raposas, mesmo sendo resistentes ao frio, infelizmente acabam ficando congeladas. E esse é o caso dessa raposa que foi encontrada dentro do gelo, no dia 2 de janeiro de 2017, lá na Alemanha, às margens do rio Danúbio. Alguns acreditam que essa raposa ficou assim, congelada, porque ela deveria estar com fome, foi caçar algum peixe ali no rio, acabou escorregando e não conseguiu sair mais por causa do frio. Isso porque quando as baixas temperaturas atingem a Europa, é muito comum alguns rios e lagos congelarem. E às vezes os animais que estão lá dentro, ou próximo dali, acabam sofrendo juntos. Existe uma outra teoria de como essa raposa foi encontrada congelada, que diz que ela poderia estar caminhando em cima do lago congelado, só que a camada de gelo acabou quebrando e a pobrezinha caiu lá dentro. E essa raposa desse jeito foi encontrado por um caçador alemão chamado Franz Stille, que quando encontrou resolveu levar ela junto com o gelo. Ele teve a ideia de expor essa raposa na frente de um hotel, para assim alertar os turistas dos perigos dos rios e lagos congelados durante o inverno. Porque se isso aconteceu com a pobre raposa, também pode acontecer com pessoas. Aí a próxima vez também uma pessoa exposta lá duro. Prenderoso. Pobres cavalos. Há alguns anos, alguns policiais lá no Cazaquistão encontraram algo bem inusitado e chocante dentro de um lago congelado. Eles não encontraram apenas um, encontraram 42 cavalos congelados. Os cavalinhos estavam dentro do lago, um lago congelado que está perto da cidade Shiderti. 42 cavalos dentro de um lago? Como eles foram parar lá? Segundo algumas investigações, alguns moradores locais disseram que uma empresa de agricultura costumava deixar seus cavalos soltos por ali. E como eles estavam soltos, às vezes eles saíam para dar uma volta, mas sempre voltavam para o estábulo. Porém, um dia os cavalos não voltaram e eles então resolveram chamar a polícia. A princípio, os policiais foram chamados, pois a empresa acreditava que alguém tinha roubado os cavalos. E então, só depois de 6 meses de uma longa investigação, os cavalos foram encontrados. Porém, não estavam mais vivos. Só estavam lá os 42 picolézinhos de cavalo. Os cavalinhos todos congelados, coitados. Deve ter caído dentro do lago congelado. Rãs do gelo. Existem algumas espécies de rãs, como a rã da floresta ou a rã madeira, que têm uma incrível resistência e tolerância a baixas temperaturas, e elas são resistentes até mesmo ao congelamento. Isso porque elas conseguem sobreviver até mesmo congeladas, a uma temperatura de no máximo menos 8 graus. E foi então, galera, exatamente esse processo de conseguir sobreviver ao congelamento que aconteceu com uma rã lá na Noruega. Na Noruega, uma rã foi encontrada congelada por um fotógrafo chamado Sven Nordrum. Sven disse que estava patinando no lago congelado, quando do nada reparou algo muito estranho lá dentro. E aí quando Sven se aproximou do gelo, viu que tinha uma rã ali, paradinha, intacta, congelada. Porém, galera, por incrível que pareça, mesmo estando congelada, a rã ainda estava viva. Mas não naquele momento, né? Ali naquele momento ela estava meio... congeladinha. Congelada. Depois ela volta. Tem que descongelar ela para voltar. Tem que rolar um processo. Isso acontece porque quando a temperatura cai ao nível de congelamento, o fígado da rã se prepara e começa
começa a converter o glicogênio em glicose, porque age como um anticongelante. O sangue então pega a glicose e transporta para as células mais importantes. Porém, os restos dos fluidos do corpo da rã, que são cerca de 65% do seu corpo, se congelam, transformando em gelo. E aí então, como os órgãos não recebem sangue, eles ficam inativos e até mesmo os olhos e os cérebros das rãs congelam. Porém, de uma forma ainda segura, pois dependendo da temperatura, se não passar de menos 8 graus Celsius, ela se congela, mas ela continua viva. Então ela meio que vira um morto-vivo. E ela fica assim até que a temperatura comece a subir, e assim ela se descongela. Chifres de alces. Em 2016, lá no Alasca, 3 pessoas estavam passeando por um lago congelado, quando deram de cara com algo muito estranho. Eles foram se aproximando aos poucos, e conforme eles foram chegando próximo do trem, eles perceberam que pareciam ser 2 chifres de algum animal. Porém, o animal estava debaixo do lago congelado. E os chifres, galera, estavam bem próximos um do outro, como se estivessem entrelaçados, o que significa que provavelmente não era um animal, e sim 2. E no caso, para ter chifre, poderia ser macho, que estavam lutando ali, no meio da luta eles ficaram congelados. Acho que eles estavam tão concentrados na luta que nem perceberam o frio chegar e acabaram congelados. E ao ver então que animal era aquele, de quem eram aqueles chifres, eles chegaram na conclusão que podiam ser de alces, que estavam lutando e acabaram caindo ali sem querer no lago. E tava tão frio que ali mesmo os 2 foram congelando aos poucos. Uma onda de peixes. Em março de 2016, aconteceu um fenômeno bem estranho e inusitado em Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos. A fotógrafa americana Kelly Priestman estava tirando algumas fotos, observando os pássaros voarem, quando do nada ali no gelo, ela percebeu algo nada normal, algumas coisas congeladas para cima. Ela disse que parecia mais com uma parede de gelo, mas que tinha várias coisas lá dentro, e quando se aproximou, ela viu uma parede de peixes congelados. É claro que quando ela chegou lá, ela já sabia que os peixes não estavam mais vivos, porque tava parado no ar assim, sabe? Uma obra de arte. Tipo isso, pica-pau. Porém, galera, o mais incrível é que eles foram congelados exatamente no momento em que eles meio que estavam pulando para fora da água. Então, tentando fugir, né? Sei lá, eu quero sair do gelo. Congelou, mano. Então, mesmo congelado, parecia que eles estavam vivos, fazendo um movimento. Essa parede tinha quase 1 metro de altura. Parecia como uma onda congelada. Se pá, a onda veio, congelou no momento que estava se formando, e aí os peixes, oh meu Deus! E ao todo, galera, Kelly disse que na parede ali tinha cerca de 15 a 20 peixinhos. Só que na superfície do lago tinha muito mais de centenas de peixes congelados. Tá frio aí, jacaré? Como já falamos, nem todos os animais que ficam congelados acabam morrendo. E assim como rãs, alguns jacarés também aguentam o frio extremo. E foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de jacarés que foi encontrado em janeiro desse ano de 2019, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em uma manhã congelante, George Howard, o gerente do Schwamp Park, que é uma reserva natural que preserva jacarés, notou algo estranho lá no pântano congelado. Ele disse que quando olhou de longe, parecia troncos, e quando ele chegou de perto, parecia que ele estava de longe. Brincadeira, isso é piada. Mas quando ele se aproximou, viu que não eram troncos, e sim focinhos de jacaré que estavam saindo do lago. E o corpo então do jacaré estava todo congelado para baixo. Ele disse que os animais estavam completamente imóveis. Claro, tava congelado. E portanto ele achou que estavam mortos. Porém, galera, quando chamaram os especialistas, eles disseram que estava tudo normal, que é exatamente assim que os jacarés agem para sobreviver em situações inesperadas de extremo frio. Naquela região sempre nevava, só que do nada uma frente fria chegou de repente e congelou tudo que havia ali. E ainda bem que eles conseguiram ver os jacarés congelados a tempo. E aí eles então retiraram todos os jacarés ali do lago antes que acontecesse uma tragédia e eles perdessem as suas vidas. Ou seja, mais um dia foi salvo. Mamute da Era do Gelo. Em 2013, em uma ilha no norte da Sibéria, lá na Rússia, foi encontrado em um enorme bloco de gelo um mamute pré-histórico lá dentro. Claro, ele estava congelado. O que mais chamou a atenção foi o seu estado de conservação, e pela sua idade estava bem intacto, porque a princípio eles achavam que eles só iriam encontrar alguns fósseis. Mas encontrou quase um mamute completo, com pele, dente, pelo, tudo. O mamute então foi chamado de Buttercup. E galera, por incrível que pareça, dentro dele ainda existia sangue líquido, mesmo estando congelado há 10.000 anos. E mesmo o mamute estando congelado a uma temperatura de menos 10 graus, que é uma temperatura suficiente para congelar os seus líquidos, inclusive o seu sangue não estava congelado. E esse lance do sangue do mamute estar ali ainda, acabou deixando muitos cientistas empolgados e levantaram mais uma vez a discussão sobre clonagem, para assim, através daquele sangue, trazer de volta essa espécie de mamute. Peixe comendo outro peixe.
Em Indiana, nos Estados Unidos, os irmãos Alex e Anthony Babbitt encontraram algo bastante engraçado durante uma pesca no inverno. Eles encontraram um peixe congelado na superfície do lago, que também estava completamente congelado. Mas até aí, galera, tudo bem. A gente já falou de uma parede que tinha um monte de peixe, né? O que tem de mais encontrar um peixe só? Mas na verdade eles descobriram que não era um simples peixe. Pois quando eles puxaram um animal do bloco de gelo, descobriram que esse peixe, na verdade, estava sendo engolido por um outro peixe, que também estava congelado, é óbvio, né? Tá tudo congelado ali, menos os dois irmãos. É difícil tentar explicar como isso pode ter acontecido. Mas alguns especialistas acreditam que eles estavam ali na briga, né, tentando um comer o outro, e aí naquela briga eles subiram até a superfície e acabaram ficando congelados assim, dessa maneira, um na boca do outro. E aí, galera, achou interessante esse vídeo? Já tinha encontrado alguma coisa estranha congelada? Eu já, mano. Por quê? O feijão no pote de sorvete. Achei Duro, né? Durão, pensei que ia comer sorvete. Comente aqui embaixo o que você já encontrou de inusitado no gelo. Tomara que você não encontrou nenhum animalzinho, né? Que coitado. Você já viu gelo na vida? Eu nunca nem vi. Só na geladeira mesmo. Na geladeira mesmo, né? Final do ano a gente vai pro gelo, né? A gente tem que ir, né? É isso aí. Bom, galera, esse então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se até agora vocês não clicaram aí no polegar pra cima, pode clicar agora, tá? Não tem problema não. Também se inscreva no canal se não é inscrito, tá bom? E siga a gente também nas redes sociais, estão aqui na tela. Entra lá, galera, e manda pra mim um floquinho de neve ou, né, um bonequinho de neve. E é isso, galera. Então vamos ficando por aqui. Assista um outro vídeo aqui do canal, faça uma maratona, assistam vários vídeos aí. Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã, demorou? Vamos ficando por aqui, então. Isso tudo, pessoal. Valeu!